Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a essa segunda aula. Então, a aula de ontem foi a mais difícil para vocês. Também para mim, mas para vocês, porque introduzi muitos termos técnicos e agora a segunda, terceira, quarta aula vão ser menos carregadas de terminologia. Então, para lembrar, ontem tentei definir o que é uma teoria científica e procurei mostrar que uma concepção mais aceitável de uma teoria científica seria a concepção sintética. Isto é, que uma teoria é uma classe de modelos, certo? Mas também inclui proposições que tornam verdadeiros esses modelos. Então, essa concepção sintética das teorias tenta combinar as vantagens e evitar os defeitos da assim chamada concepção semântica das teorias, a concepção de modelos, e a abordagem sintética das teorias, que concebe as teorias como sendo compostas unicamente de proposições. Ok? E uma teoria também pretende ser, uma boa teoria científica pretende ser empiricamente adequada, quer dizer que contém modelos, subestruturas teóricas de modelos teóricos que sejam homomorfas a estruturas perceptivas e modelos de dados. Então, essa é uma concepção mais técnica de que é uma teoria científica. Ok? Também, além de ser empiricamente adequada, uma teoria tem que ser explicativa, explicar os fenômenos, certo? Agora, nessa aula, eu queria discutir a questão da verdade, ou da verdade aproximativa, parcial, aproximativa, das teorias científicas. É o debate que concerne o realismo científico. Então, eu vou tentar defender uma concepção realista das teorias e examinar as objeções que foram levantadas, responder a essas objeções que foram levantadas pelos antirrealistas, aqueles que pensam que nós não temos boas razões de acreditar que as nossas melhores teorias científicas sejam, pelo menos, parcialmente e aproximativamente verdadeiras. Então, a organização da aula de hoje é a seguinte. Em primeiro lugar, vou discutir a assim chamada objeção da perda da realidade. Depois, o argumento mais forte, a meu ver, o argumento antirrealista mais forte da subdeterminação das teorias pelos dados empíricos. Também, paralelismo com a experiência ordinária e o retorno à explicação. Eu vou voltar a desenvolver mais o que conta como uma explicação no quadro de uma teoria científica. Depois uma pequena conclusão. Então, em que medida é uma teoria científica verdadeira? Essa questão tem dois vertentes. Tem o vertente epistemológico. Trata-se, em primeiro lugar, de uma questão epistemológica sobre o alcance e os limites do conhecimento científico. Então, em que medida temos razões, boas razões de acreditar na verdade das nossas teorias. Questão epistemológica, que diz respeito ao nosso conhecimento. Segunda questão é uma questão metafísica, porque nós temos que nos interrogar sobre a natureza das realidades das quais falam as teorias.
Mas não basta dizer que o elétron, por exemplo, é real, temos que explicitar o que entendemos por real, certo? Então essa é uma questão metafísica. E então a questão epistemológica é de examinar os argumentos a favor da verdade das nossas teorias e da existência dos objetos sistemas que são inacessíveis à observação. Então eu defenderei também uma concepção correspondista da verdade e uma versão moderada de realismo científico. Agora, segundo a concepção sintética das teorias, a problemática do realismo científico deve ser considerada sob dois aspectos: sobre o aspecto semântico e sobre o aspecto sintático. Então, tem duas questões que se colocam aqui. Os modelos representam corretamente certas realidades, sim ou não, e as leis científicas são verdadeiras, sim ou não. Verdadeira, eu não vou voltar a repetir o tempo todo, parcial e aproximadamente verdadeiras. Quando direi verdadeiras, entenderemos sempre verdade em sentido parcial e aproximativo. Bom, voltamos no exemplo do gás, bem conhecido agora de vocês. Então, na modelização de um gás em expressão concentração, nós temos selecionado no fenômeno as propriedades de volume, pressão e grau de calor, certo? Bom, aqui introduzo um pormenor, é que quando se trata da estrutura perceptiva ou fenomenal, bom, volume, pressão são noções que são próximas a experiências, mas a temperatura, como falei, é uma noção complicada. Então, podemos dizer que tem gases, tem objetos que têm um grau de calor mais elevado ou menos elevado. Então, é isso que a experiência imediata nos proporciona, ao nível perceptivo, fenomenal. Agora, para construir um modelo de dados que possa representar essa estrutura perceptiva, nós temos que usar quantidades medíveis, mais precisas, mensuráveis por instrumentos, isto é, uma pressão quantificável, um volume quantificável, e a noção de grau de calor corresponde à noção mais precisa científica de temperatura. Então temos um modelo de dados que desta vez é aproximativamente satisfaz aproximativamente a fórmula de Boyle-Mariotte-Charles, e eu volto a repetir aqui, temos o modelo de dados e a estrutura perceptual, certo? E aqui temos o fenômeno. No caso do gás, no caso de gás, temos a estrutura perceptual, pressão, volume, grau de calor. Eu volto a repetir o que falei hoje, mas é para bem, para que vocês bem se percolem, que caia nas suas mentes, que isso é uma coisa fundamental na aproximação da sintética das teorias. Então temos aqui pressão, volume e temperatura, certo? E temos um homomorfismo, e o modelo de dados representa o representante, e aqui temos o representado. Ok?
Então, e aqui o fenômeno não é uma estrutura, não é um sistema, certo? Isso é um ponto importante. O fenômeno não é um objeto sistema, o fenômeno é uma totalidade, uma entidade singular. Ok? Então, o modelo de dados pode ser imerso, incluído numa estrutura mais abrangente, uma estrutura teórica que contenha uma subestrutura empírica, mas também teórica, isomórfica ou homomórfica ao modelo de dados. E queremos, naturalmente, que os valores calculados por meio de teoria cinética, esses valores calculados, correspondem com precisão maior possível aos valores medidos por meio de instrumentos da pressão, volume e temperatura. Em tal caso, podemos dizer que se para todos os gases, todos os valores possíveis da pressão, do volume e da temperatura, sempre tem uma subestrutura empírica isomórfica ao modelo de dado, aí podemos afirmar que a teoria é empiricamente adequada. Então, a teoria cinética dos gases é uma teoria empiricamente adequada. Ok? Mas a teoria cinética contém grandezas como a massa. Então, segundo a teoria cinética, para lembrar, segundo a teoria cinética, a hipótese de base, que chamei a hipótese de base da teoria cinética dos gases, é que um gás é constituído de partículas, isto é, moléculas, cujo comportamento é descrito pelas leis da mecânica newtoniana, mecânica clássica das partículas, certo? Essa é a hipótese de base. Então, essas partículas, as moléculas, têm massa. E tem também uma velocidade. É uma velocidade média, que conta naquela teoria, que é uma teoria cinética dos gases, que é uma teoria estatística, é a velocidade média. Essas quantidades de massa e de velocidade não são diretamente observáveis. Quando se diz observável nesse contexto, quer dizer que não são acessíveis a quantidades não observáveis, são inacessíveis à observação imediata, direta, sem instrumentos pelos 5 sentidos. A visão tem um papel privilegiado no desenvolvimento da ciência. Ok? Então, no quadro semântico, a questão do realismo se põe a 2 níveis distintos. Em primeiro nível, temos que interrogarmos sobre a relação entre as estruturas que construímos, certo? As estruturas que são sistemas, isto é, conjuntos de elementos organizados por relações, certo? De um lado, e o fenômeno do outro lado, que não é um sistema. Mais uma vez, que é uma entidade singular, uma totalidade. Então, a primeira questão é como que essas estruturas podem corresponder, ou talvez representar, em um certo sentido, o fenômeno. Ok? Primeira questão. Porque bom, estruturas, sistemas são
de um lado, e entidades singulares, de outro lado, são categorias diferentes. Uma entidade singular não é um sistema não é uma entidade singular. Primeira questão. Então, o realista tem que responder positivamente a essa questão, tem que explicitar como essas estruturas podem corresponder com fidelidade, com correteza, e dar informação acerca desses fenômenos. Segunda questão é perguntar se as superestruturas. Então, aqui tem a subestrutura empírica e que temos as superestruturas, essa terminologia é devida a Ronald Geary, as superestruturas que contêm elementos cujas propriedades e relações não são acessíveis à observação direta. Ok? Então, nós podemos perguntar uma outra questão: será que a massa e a velocidade média são propriedades reais? São propriedades reais das moléculas? O realista tenta responder de sim e a dar argumentos a favor da resposta positiva a essa questão. Okay. Os filósofos do século XIX focalizaram principalmente esse segundo nível de análise. Então, a questão da correspondência das entidades inobserváveis, da existência das entidades inobserváveis. Ao passo que o primeiro nível, que é mais próximo da experiência, a questão de saber se, por exemplo, uma estrutura perceptual capta algo do fenômeno, captou menos atenção dos filósofos. Porém, a questão filosófica fundamental se põe nesse primeiro nível. E no livro The Scientific Image, 2008, Bas van Fraassen tem o mérito de se debruçar sobre essa problemática indevidamente negligenciada. Citação do Van Fraassen: como uma entidade abstrata, uma estrutura matemática, já a estrutura perceptual pode ser considerada como uma estrutura matemática, formal. Como que uma estrutura abstrata pode representar algo que não é abstrato, certo? É um fenômeno. Então, as estruturas são abstraídas dos fenômenos, como vimos. Como que algo que é abstrato, formal, matemático, pode representar algo que não é abstrato? Okay. Essa uma coisa que não é abstrata, uma coisa na natureza. E essa objeção, ele chama de objeção da perda de realidade. The loss of reality objection. É o problema central da filosofia moderna e também, eu acho, da filosofia contemporânea. Conhecer para muitos filósofos ainda e também inconscientemente para eles conhecer e representar, okay? Construir representações. Então, conhecemos algo quando temos sucedido em representá-lo corretamente. Conhecer e representar. Então, esse modo de conceber o conhecimento é típico da ciência moderna, mas mais geralmente do pensamento moderno. Pensamento moderno, no sentido filosófico, quer dizer, o sentido
da época moderna, a época de Galileu, de Descartes, de Hobbes, de Boyle, etc. Então, como que podemos, se a nossa concepção do conhecimento, que não é a minha, mas vamos ver, se a nossa concepção do conhecimento, se conhecer é representar, se coloca a questão da justificação, como que podemos justificar a correteza, a fidelidade das nossas representações a o que representamos. Então, a frase sustenta que uma estrutura matemática pode representar um fenômeno. Ele diz isso, mas vamos ver em que sentido exatamente. Uma estrutura matemática que não é, e voltaremos a falar sobre isso, completamente abstrata nesse caso, porque nós temos que dizer o que é a pressão, o volume, etc. E dizer, isso corresponde a algo que extraímos no fenômeno. Tudo bem. Bom, me permito discordar com esse ilustre filósofo aqui. E o senso de representação, o sentido de representação que estou usando, que é o único que eu consegui entender, como falei para vocês, é essa relação matemática em termos de homomorfismos entre estruturas. Então, para que possa ter uma relação de representação, é necessário, uma condição necessária, que seja construída uma função representativa, um homomorfismo entre estruturas. Uma condição necessária, não suficiente, porque eu falei para vocês ontem que tem também o elemento indexical e também as convenções que são necessárias para o sucesso, o êxito de uma representação. Então, no sentido técnico que eu uso de representação, uma representação pode existir somente na condição que tenham sido construídos homomorfismo entre estruturas. Só estruturas podem representar outras estruturas, e só estruturas podem ser representadas. Ok? Agora, o filósofo não é um policial, certo? Se vocês quiserem continuar a usar a palavra representação em vários contextos, no sentido menos técnico, tudo bem, tudo bem. Mas quando se faz filosofia, é importante definir o mais precisamente possível os termos que nós usamos, para poder realmente entender melhor os problemas, colocar as questões, as perguntas de um modo mais preciso possível. Então o filósofo tenta fazer perguntas e formular essas perguntas de modo mais preciso possível e também tentar dar respostas a essas perguntas, certo? Não é, filosofia não é só fazer perguntas, você ouve essas vezes, é importante fazer, sim, importante, claro, porque se não tem perguntas, também não tem respostas. Mas também é importante tentar dar respostas às perguntas e, portanto, é necessário que as perguntas sejam formuladas de modo mais preciso possível. Então, nesse caso, a pergunta que nós colocamos, qual é a relação entre essas estruturas matemáticas e algo que não é abstrato, que é algo na natureza, como diz Van Fraassen. Mas, naturalmente, nós construímos representações para ter informações preciosas acerca dos fenômenos, como é isso possível. Então, aqui nós temos que sair da concepção estritamente semântica, da abordagem por modelos das teorias e insistir na importância de proposições verdadeiras,
proposições verdadeiras acerca dos fenômenos. Então, quando temos um gás dado na percepção como entidade singular, ok? Abstração, nós consideramos esse gás como um sistema e abstraímos certas propriedades como volume. E tem uma afirmação, podemos afirmar, esse gás tem um certo volume. Tem essa propriedade de ter um volume, que supomos ser uma proposição verdadeira, que o gás possui um volume. Mais adiante, tentamos medir esse volume, possuindo um modelo de dados, e, digamos, esse gás tem um volume de 1 decímetro ao cúbico, um decímetro cúbico. Então, essa proposição, o volume desse gás é igual a 1 decímetro cúbico, é uma proposição que supomos ser verdadeira. Então, essas são proposições que se chamam de proposições predicativas, que naquela proposição nós atribuímos um predicado a um predicado é um termo da linguagem. Por exemplo, ser duro, a mesa aqui é dura. Então, essa é uma proposição predicativa. Quando digo a mesa é dura, atribui uma propriedade de ser duro a essa mesa. O predicado é a palavra duro, ou ser duro. O predicado é o elemento da linguagem. O predicado designa uma propriedade. Então, estritamente falado, uma propriedade não é um predicado. O predicado pertence à linguagem, palavra, duro, hard em inglês, mas hard e duro designam a mesma propriedade, okay, do mundo, certo? Então é importante distinguir a linguagem da realidade, isto é, os termos de um enunciado e aquilo que é denotado ou referido por esses termos, ok? Então, em filosofia tem uma distinção clássica entre, de uma parte, os enunciados ou as frases. A mesa é dura, entre aspas, essa é uma frase. The table is hard, é outra frase em inglês. La table est dure, outra frase em francês, assim por diante. Ok? São frases, mas que descrevem, que tem um conteúdo. O conteúdo dessas frases, que são as frases ou enunciados, que são entidades linguísticas, entidades da linguagem, o conteúdo dessas frases são chamadas de proposições. Certo? Então, a proposição é o conteúdo de um enunciado. Bom, eu falo essa distinção, porque a distinção clássica teria mais, naturalmente, muito mais a falar sobre isto, mas no resto das minhas aulas, quando falarei de enunciado, entenderei, em geral, proposição. O que conta é proposição. Não importa muito a linguagem, seja o inglês, seja o português, seja o francês, em que uma proposição vem formulada. O importante é o conteúdo. Então, uma proposição predicativa, ou antes, um enunciado predicativo, seria mais correto dizer enunciado predicativo, tem como conteúdo uma proposição
que atribui uma propriedade a uma certa entidade. Ok? E, por detalhes aqui à parte, o importante, o que quero acrescentar, é que uma representação bem-sucedida do gás só tem êxito e contém informações na medida em que se apoia, se baseia sobre proposições verdadeiras. Mas se o gás não tem volume, estamos errados, então também a nossa representação não vai representar corretamente o gás, certo? Então, a concepção sintática das teorias insiste que diz que as teorias são conjuntos de proposições. Então tem que levar em conta as proposições. É isso que permite, como vamos ver, resolver o problema colocado por Van Fraassen, a objeção da perda da realidade. Bom, então, quando essas proposições predicativas não são representações. Não são representações. Quando digo que a mesa é dura, não represento o predicado, a propriedade que corresponde a esse predicado não é uma representação que corresponde de uma certa maneira à mesa. Okay? Uma proposição predicativa não é uma representação. Então, quando atribuo a uma entidade uma propriedade denotada por um termo predicativo, não represento essa entidade como possuindo uma propriedade. Não descrevo uma relação de representação entre uma propriedade de um lado, ok? Talvez o que os filósofos modernos pensavam que a representação era uma ideia. Uma ideia, isto é, algo na minha mente, certo? Para Descartes, para Hobbes, para Locke, para todos esses filósofos modernos, sejam empiristas, sejam racionalistas, uma representação era uma ideia mental, algo de mental. Esse tipo de psicologismo que se chama, esse modo de conceber representação foi criticado por muitos filósofos e hoje em dia poucos acreditam ainda nessa noção de imagem ou representação no sentido psicológico na minha mente. Então, bom, também não posso argumentar muito sobre esse ponto, mas quando afirmo uma proposição predicativa, mais uma vez, não estabeleço uma relação de representação entre uma imagem na minha mente, de um lado, e uma entidade no mundo. Então, quando afirmo uma proposição, que é o conteúdo de significação do enunciado, como acabei de explicar, e quando efetuo um juízo predicativo, o juízo bom, tudo bem, não vou entrar em detalhes demais aqui. Quando eu efetuo um juízo predicativo, quando faço uma afirmação, não estou cavando um abismo entre uma representação e um fenômeno, certo? Porque simplesmente não estou representando. Não há representação. Então, em um juízo de tipo perceptivo, atribuo propriedades a entidades fenômenas. Bom, uma palavra só sobre uma noção de juízo. E a diferença entre uma proposição e um juízo. Uma proposição é uma entidade que não é apropriada por um locutor em primeira pessoa. O conteúdo da proposição a mesa é dura, o conteúdo do enunciado a mesa é dura, é uma proposição. Agora, quando eu digo a mesa é dura,
eu afirmo, então faço um juízo, julgo. Sim. Julgo que essa mesa de fato é dura. Então, a diferença entre o juízo e a proposição é que o juízo tem essa apropriação em primeira pessoa de alguém que usa uma proposição e faz uma afirmação pessoal. Ok. Então, no juízo perceptivo, eu atribuo, qualquer um, mas em primeira pessoa, eu atribuo propriedades a entidades fenomenais. E o procedimento representacional, certo? Todas essas bonitas construções das quais vocês gostam, eu espero, as construções dessas estruturas, modelos, etc., tem como ponto de partida certas entidades fenomenais singulares, holísticas e certas propriedades observadas, que se supõem efetivamente pertencerem àquelas entidades. Eu julgo que essas propriedades pertencem ao fenômeno. É a partir disso, é só a partir disso que nossa atividade representacional pode levantar seu voo e nos conduzir à construção de estruturas e de relações representativas entre elas. Então, o êxito de nossa atividade representacional repousa de maneira crucial sobre a verdade de certas proposições, certos juízos.